retomando a jornada da mônada ao espírito. Seja bem-vindo de volta ao Alma em Evolução. Se você está aqui, é porque acompanha nossa trilogia sobre um dos temas mais profundos da filosofia espiritual. Os espíritos são parte de Deus? Ou seres únicos, criados por Ele, livres e conscientes? Na parte 1, entendemos que o espírito não é uma emanação da essência divina, mas sim uma criação livre, independente e eterna, feita por Deus com potencial ilimitado de evolução. Vimos que a trajetória da alma começa como uma mônada espiritual, um germe de consciência, sem razão, sem livre-arbítrio, que percorre os reinos da natureza, adquirindo lentamente impressões, experiências e rudimentos de percepção. Agora, damos um passo além. Vamos entender como a matéria funciona como oficina sagrada do espírito, como se estrutura e qual é o papel do perispírito na formação da individualidade. E por fim, como surge a consciência moral e o livre-arbítrio, que transformam o princípio espiritual em um espírito propriamente dito. Prepare-se para uma jornada profunda, reflexiva e transformadora, guiada pelas luzes do espiritismo filosófico e científico, segundo os ensinamentos de Allan Kardec, Gabriel Delaine, Leon Denis, Camille Flammarion e outros luminares do pensamento espiritual. A matéria, a oficina sagrada da alma, a função educadora da matéria. Por séculos, a matéria foi vista como inimiga da alma. Correntes religiosas e filosóficas ensinaram que o corpo seria uma prisão, que a matéria seria maligna, que a vida terrena seria uma punição. O espiritismo, no entanto, rompe com essa visão pessimista e traz uma perspectiva profundamente libertadora e racional. A matéria não é inimiga do espírito. A matéria é sua primeira escola, sua primeira oficina, sua primeira aliada. Allan Kardec afirma, em A Gênese, capítulo 11, que a matéria é o campo de expressão do espírito. Ela oferece a resistência necessária para que a mônada, esse princípio inteligente, ainda inconsciente, aprenda, através da experiência, a interagir, reagir, sentir e, mais adiante, pensar. Gabriel Delaine aprofunda esse raciocínio em A Evolução Anímica, demonstrando que a matéria não é um elemento passivo na obra divina, mas um campo ativo de desenvolvimento que colabora diretamente na construção das faculdades espirituais. Os reinos da natureza como escolas evolutivas. Cada reino da natureza cumpre um papel específico no desenvolvimento da alma. No reino mineral, a mônada aprende os princípios da coesão, da estabilidade, da inércia. Embora sem sensibilidade, é onde o ser desenvolve uma primeira organização, vibratória, alinhando-se às leis da forma, da resistência e do equilíbrio físico. No reino vegetal, surgem as primeiras percepções. A mônada experimenta a nutrição, o crescimento, a reprodução, a interação com luz, calor, umidade e outras formas de energia. Aqui, nascem as bases da memória sensorial, uma capacidade embrionária de registrar estímulos externos. No reino animal, dá-se um salto extraordinário. O princípio espiritual desenvolve os sentidos, o instinto, a capacidade de reação, de fuga, de busca pelo conforto e pela preservação. Surge a memória associativa, que já permite a repetição de experiências bem-sucedidas. A vida emocional rudimentar começa a surgir. Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, afirma de forma poética e precisa: a alma nasce obscurecida, envolta nas sombras da inconsciência, e se ilumina, pouco a pouco, através da vida, do trabalho e do esforço. Matéria e espírito, uma parceria divina. Esse entendimento revela um aspecto grandioso da criação. A matéria e o espírito são parceiros no desenvolvimento da consciência. A matéria oferece desafio, resistência, limite, obstáculo. O espírito responde com tentativa, erro, superação, aprendizado. O filósofo e astrônomo Camille Flammarion observa em Deus, na natureza, que todo o universo é uma imensa oficina de evolução, onde a matéria se torna a base sobre a qual a inteligência se desenvolve e se eleva. A formação do perispírito, a arquitetura da alma. O que é o perispírito? Desde os primeiros contatos da mônada com a matéria, forma-se ao seu redor um envoltório fluídico, progressivamente mais organizado,
O perispírito. Allan Kardec define o perispírito como o corpo semimaterial que serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Em O Livro dos Médiuns, ele não é nem totalmente espiritual, nem totalmente material. É composto de elementos do fluido cósmico universal, moldados de acordo com o grau de evolução do ser e com as condições vibratórias do ambiente. Função do perispírito na evolução. O perispírito é uma verdadeira arquitetura da individualidade. Ele registra impressões, ficha experiências, estrutura os hábitos, tanto os instintivos, quanto mais tarde, os emocionais e intelectuais. Gabriel Delany demonstra, em O Espiritismo perante a Ciência, que o perispírito não é um simples adorno espiritual. Ele é o campo de modelagem da evolução. Tudo aquilo que a mônada experimenta, sensações, memórias, reações, vai, progressivamente, moldando esse corpo fluídico. Essa estrutura possui 3 funções essenciais. Transmissão. Faz a ponte entre o espírito e o corpo físico, permitindo que as ordens da alma cheguem à matéria. Registro. Grava os conteúdos da experiência, funcionando como uma espécie de memória integral da trajetória evolutiva. Moldagem. Influencia a formação dos corpos físicos nas encarnações, refletindo tendências, características, predisposições emocionais, mentais e até físicas. Plasticidade e responsividade. O perispírito é plástico. Ele responde diretamente aos estados mentais, às emoções, aos pensamentos, aos desejos. Leon Denis ensina em Depois da Morte que o perispírito se refina à medida que o ser progride. Nos estágios mais primitivos, é mais denso, pesado, quase instintivo. Nos estágios superiores, é luminoso, leve, estruturado em vibrações mais sutis. O que antes era apenas um campo de sensações se torna, progressivamente, um organismo sutil, portador da história, das conquistas e da identidade do espírito. O surgimento da consciência e do livre-arbítrio. O despertar da consciência. Depois de um longo percurso nos reinos da natureza, a mônada atinge um ponto de saturação da experiência sensorial. Ela já sente, já percebe, já reage, já compara. E então, um salto acontece. Nasce a consciência. Allan Kardec, na questão 607A de O Livro dos Espíritos, descreve esse momento sublime. O espírito propriamente dito começa a existir a partir do momento em que Deus lhe dá o conhecimento do bem e do mal, e a responsabilidade pelos seus atos. É aqui que o princípio espiritual deixa de ser apenas um centro de sensações e se torna um ser consciente, livre, responsável. Da reação à escolha. O que antes era apenas reflexo, agora se transforma em reflexão. O que antes era apenas instinto, agora se torna intenção. O ser passa a comparar, julgar, planejar, escolher. Gabriel Delany explica que este é o ponto de virada na evolução. O ser deixa de ser arrastado pelo ambiente e passa a navegar seu próprio destino. Agora ele possui consciência de si, percepção do outro, capacidade de prever, de avaliar, de decidir. E com isso nasce também o mais sublime e exigente dos dons, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a porta da moralidade. O que é verdadeiramente o livre-arbítrio? Não é apenas a capacidade de escolher entre A ou B. É o poder de dirigir a própria vida, de romper com automatismos biológicos, de transcender o instinto, de escolher não pelo impulso, mas pelo ideal, pela ética, pela razão e pelo amor. Leon Denis afirma: sem liberdade, não há responsabilidade, e sem responsabilidade, não há progresso moral. O livre-arbítrio não surge como um presente arbitrário. Ele é uma conquista evolutiva, fruto de milhões de anos de experiências, erros, acertos e aprendizado. Com a liberdade, vem a lei moral. A partir desse ponto, o espírito não pode mais se apoiar apenas nos reflexos da matéria. Ele se torna sujeito às leis morais do universo. Se escolhe o bem, progride mais rápido, desenvolve amor, compaixão, inteligência, felicidade.
Se escolhe o egoísmo, o orgulho e a dominação, atrasa-se, mergulha em dores, desarmonias e experiências que o convidarão, mais cedo ou mais tarde, à retificação. A liberdade é, portanto, um convite à grandeza. É o selo da dignidade espiritual. A responsabilidade da liberdade, o despertar moral. A liberdade como semente do destino. Com o livre-arbítrio, o espírito torna-se responsável pelo seu destino. Isso significa que não é mais um passageiro da evolução. Ele agora é o condutor da própria jornada. Gabriel Delany explica que a partir deste momento, a evolução não é mais movida apenas pelas leis da biologia e da matéria. Agora, ela é guiada pela vontade consciente, pela intenção, pela escolha. O espírito deixa de ser mero efeito das circunstâncias e se torna causa consciente de seus próprios caminhos. É aqui que a lei de causa e efeito, tão bem elucidada por Kardec, se estabelece de forma plena. O ciclo das escolhas. Cada decisão gera consequências. Cada ato, seja físico, emocional, mental ou espiritual, molda o futuro do espírito. Se escolhe amar, cresce em luz. Se escolhe prejudicar, precisará reparar. Se escolhe servir, acelera seu progresso. Se escolhe explorar, gera desequilíbrios que exigirão um reequilíbrio futuro. Essa dinâmica não é punitiva, é educativa. O objetivo da lei divina não é castigar, mas ensinar, corrigir, orientar. Leon Denis ensina em O Problema do Ser. A dor não é uma punição, mas uma advertência. Ela é o corretivo aplicado às faltas, o meio supremo de educação. O espírito como cooperador da obra divina. De objeto a sujeito da criação. Na primeira etapa da evolução, o espírito é um aprendiz inconsciente, levado pelas correntes da vida. Mas, ao despertar a consciência e o livre-arbítrio, ele deixa de ser apenas criatura e passa a ser também co-criador da obra divina. Deus não quer servos cegos, autômatos, nem marionetes espirituais. Quer seres livres, conscientes, capazes de amar, de escolher o bem e de colaborar na construção da harmonia universal. A liberdade, não um fardo, mas um privilégio. Gabriel Delany, em A Evolução Anímica, descreve que a liberdade não é um fardo, mas um passo evolutivo essencial. Ela permite ao espírito ser dono de si, desenvolver virtudes conscientemente, contribuir ativamente no progresso da coletividade, do planeta e do próprio universo. Leon Denis acrescenta em Depois da Morte: o destino da alma é a ascensão incessante, o progresso sem fim, a conquista eterna da luz. Cada espírito, portanto, é chamado a ser um artista da própria existência, um arquiteto do próprio futuro, um colaborador da ordem cósmica. A jornada sem fim, progresso, imortalidade e plenitude. O progresso nunca cessa. O livre-arbítrio não é uma linha de chegada, é um ponto de partida. A partir desse estágio, a evolução espiritual se acelera e se aprofunda. O espírito buscará agora a elevação moral, desenvolvendo amor, fraternidade, compaixão e empatia. A elevação intelectual, ampliando seu conhecimento, sua capacidade de entender as leis naturais, espirituais e universais. A elevação espiritual, afinando sua sintonia com as forças superiores, com os espíritos elevados, e cada vez mais, com a própria consciência divina. A imortalidade consciente. A partir desse ponto, o espírito compreende de forma clara e definitiva sua imortalidade. Sabe que não morre, que não desaparece, que não se anula. Ele é eterno. Eterno na essência, no aprendizado, na construção de si mesmo. Eterno na busca pela plenitude, pela luz, pela integração com as leis do amor universal. Respondendo à grande pergunta: somos parte de Deus? Chegamos então à reflexão central desta trilogia. Somos parte de Deus? Não. Não no sentido literal, panteísta ou místico, de sermos uma extensão da essência divina. Somos, sim, criação de Deus. Seres únicos, originais, livres, imortais,
feitos por Ele, inspirados nele, mas não Ele. Deus nos dá a vida, a centelha da inteligência, a capacidade de progredir, amar, construir, reparar e nos elevar. Mas não somos fragmentos da substância divina. Somos obras conscientes do amor supremo. Se fôssemos partes de Deus, seríamos perfeitos desde o princípio, pois o que é Deus não pode ser imperfeito. O fato de sermos criados simples e ignorantes, com necessidade de desenvolvimento, demonstra que somos criações independentes, não porções da divindade. Leon Denis resume essa verdade. O Espírito é filho de Deus, não porção dele, é obra do seu amor, da sua justiça e da sua sabedoria. A consciência como portal. Hoje encerramos mais uma etapa de nossa jornada. Você agora sabe que a matéria não é castigo, nem prisão. Ela é a oficina sagrada do Espírito. O perispírito é o arquivista da vida, a estrutura da memória espiritual, a ponte entre o espírito e a matéria, e que a consciência e o livre-arbítrio são as maiores conquistas da alma, que a transformam em um ser verdadeiramente livre, imortal e responsável. De criatura inconsciente, você é chamado a ser cooperador da obra divina. De mônada sem razão, você se transforma em espírito consciente, livre e eterno. E daqui em diante, a caminhada é infinita, pois o progresso nunca terá fim. A jornada continua. Na terceira e última parte desta série, mergulharemos em temas ainda mais elevados, o papel da evolução espiritual no infinito. O espírito após o surgimento da consciência, sua relação com o universo, com Deus e com os outros seres, e como a filosofia espírita compreende a unidade da criação, a interdependência de todos os seres e o destino sublime da alma. Se esse conteúdo tocou você, curta, compartilhe e, sobretudo, inscreva-se no canal Alma em Evolução. Vamos juntos espalhar luz, sabedoria e amor no mundo. Que os bons espíritos te inspirem, que a paz, a luz e a alegria da consciência desperta te acompanhem. Nos vemos na parte 3 desta jornada.